Você já se perguntou por que a Bíblia menciona 3 sons distintos que antecedem o arrebatamento da igreja? Por que Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, fala de um grito de comando, da voz do arcanjo e da trombeta de Deus? Estes não são apenas detalhes proféticos, mas uma revelação cronológica que poucos pregadores ousaram ensinar com profundidade. Nas pregações de William Branham, encontramos esta verdade revelada de forma extraordinária. Ele ensinava que estes 3 sons representam 3 momentos proféticos distintos na cronologia do arrebatamento. Não são eventos simultâneos, mas sequenciais, cada um com sua função específica no plano divino para a igreja dos últimos dias. O primeiro som é a palavra de ordem, o brado que desperta. É o chamado inicial de Deus para que sua igreja desperte do sono espiritual desta era. Este som já está ecoando pelos 4 cantos da terra, através da pregação ungida da palavra, através de sinais e maravilhas, através do mover sobrenatural do Espírito Santo, despertando corações frios e mornos. Você que está assistindo de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais ou de qualquer estado do nosso amado Brasil, precisa entender que vivemos no tempo destes sons proféticos. Não é coincidência que Deus está levantando uma sede insaciável pela verdade bíblica em nosso país. Não é acaso que multidões estão buscando um encontro real com Jesus Cristo. O segundo som é a voz do arcanjo Miguel, que representa a batalha espiritual que precede o grande arrebatamento. É quando as forças celestiais se movimentam para executar os decretos divinos. É quando principados e potestades das trevas são confrontados pela autoridade celestial. É quando a igreja verdadeira é separada da falsa igreja, quando o trigo é separado do joio. Muitos cristãos brasileiros hoje sentem em seu espírito que algo grandioso está acontecendo no mundo espiritual. Há uma agitação, uma expectativa, uma sensação de que estamos às vésperas de algo sobrenatural. E estão corretos, porque a voz do arcanjo já ressoa nos lugares celestiais, preparando o caminho para o evento final. O terceiro som é a trombeta de Deus, o som final que marca o momento exato do arrebatamento da igreja. É quando os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. É o som que encerrará a era da graça e iniciará a semana profética de Daniel. Branham pregava que poucos entenderiam esta revelação, porque está reservada para a igreja dos últimos dias, para aqueles que têm ouvidos espirituais, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Você que está ouvindo esta mensagem não está aqui por acaso. Deus está preparando seu coração para entender os tempos proféticos em que vivemos. Os sinais estão por toda parte. O mundo vive convulsões políticas, econômicas e sociais. A natureza geme e está em dores de parto. As profecias bíblicas se cumprem diante dos nossos olhos com uma precisão matemática impressionante. Israel voltou à sua terra. Jerusalém é o centro das atenções mundiais. A tecnologia permite que todo olho veja, como profetizado no Apocalipse. Mas o mais importante é o que está acontecendo na esfera espiritual. Deus está derramando de seu Espírito sobre toda a carne nestes últimos dias. Há um avivamento silencioso, mas poderoso, acontecendo no Brasil e no mundo. Corações sinceros estão sendo tocados pela verdade. Vidas estão sendo transformadas de forma radical pelo poder do Evangelho. E você que está assistindo, deixe seu nome nos comentários para que possamos orar especificamente por sua vida neste tempo profético. Deus está chamando um povo que compreenda os tempos e as estações. Um povo que não apenas espere o arrebatamento, mas que se prepare ativamente para este glorioso evento que transformará toda a história da humanidade para sempre. Para entender a profundidade do primeiro som, precisamos voltar às Escrituras Sagradas. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, Paulo escreve que o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Esta não é uma linguagem poética, mas uma revelação profética precisa sobre 3 momentos distintos na cronologia divina. William Branham
ensinava que o primeiro som, a trombeta de Deus, representa o chamado inicial para despertar a igreja dos últimos dias. É o brado que quebra o silêncio profético de séculos. É a voz que ecoa através de pregadores ungidos, de sinais sobrenaturais e de um mover extraordinário do Espírito Santo que prepara o caminho para os eventos finais. Este primeiro som não é um evento futuro distante, mas uma realidade presente, que já ressoa pelos 4 cantos da terra. No Brasil, temos sido testemunhas privilegiadas deste despertar sobrenatural. Multidões famintas pela verdade bíblica enchem templos, estádios e até mesmo praças públicas. Corações endurecidos pelo pecado e pela frieza espiritual são tocados pelo poder transformador do Evangelho. Você que está assistindo do Ceará, de Santa Catarina, da Bahia ou de qualquer região do nosso país, certamente tem percebido este mover de Deus. Há uma sede insaciável pela palavra, uma busca desesperada pelo sobrenatural, um clamor crescente por um encontro real com Jesus Cristo. Isso não é coincidência, é profecia sendo cumprida diante dos nossos olhos. Nas pregações de Branham, encontramos este ensinamento claramente exposto. Ele explicava que este primeiro som tem um propósito específico: separar o povo de Deus das tradições humanas e das denominações mortas para levá-los de volta à palavra original. É um chamado para sair de Babilônia espiritual e retornar à simplicidade e ao poder do Evangelho apostólico. O primeiro som manifesta-se através de vários canais. Primeiro, através da pregação ungida da palavra que corta como espada de 2 gumes, separando alma e espírito. Pregadores levantados por Deus proclamam verdades que têm sido escondidas por gerações, revelando mistérios que foram selados até o tempo do fim. Segundo, através de sinais, maravilhas e milagres que confirmam a autenticidade da mensagem. Deus não mudou. Ele ainda cura os enfermos, liberta os opressos e transforma vidas de forma sobrenatural. Estes sinais são como trombetas celestiais que despertam a fé adormecida e comprovam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Terceiro, através de visões, sonhos e revelações divinas que são derramadas sobre seus servos nos últimos dias. Como profetizou Joel, Deus derrama de seu Espírito sobre toda a carne, e jovens têm visões enquanto anciãos sonham sonhos. Estas experiências sobrenaturais são parte do primeiro som que prepara a igreja para os eventos vindouros. Mas há algo crucial que precisamos entender sobre este primeiro som. Ele não vem para entreter ou impressionar, mas para preparar. Como um general divino, Deus está organizando seu exército para a batalha final. Cada alma que responde a este chamado torna-se parte de um movimento profético que culminará com o arrebatamento da igreja. Branham pregava que nem todos conseguirão ouvir este primeiro som, porque ouvidos espirituais são necessários. Muitos estarão tão envolvidos com as coisas deste mundo, tão endurecidos pela religiosidade morta, ou tão distraídos pelos prazeres temporários, que não perceberão este mover sobrenatural de Deus. Mas você que está ouvindo esta mensagem foi escolhido para fazer parte desta geração profética. Deixe nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Queremos orar especificamente por cada pessoa que Deus tem despertado, através desta revelação dos 3 sons que antecederão o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro som já ressoa. A pergunta é: você tem ouvidos espirituais para ouvi-lo? Seu coração está sensível às movimentações sobrenaturais que Deus está fazendo nestes últimos dias? Esta é a hora de despertar do sono espiritual e se posicionar do lado certo da eternidade. O segundo som profético que precede o arrebatamento da igreja é a voz do arcanjo. Paulo deixa isso muito claro quando escreve que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Esta sequência não é acidental, mas revela uma cronologia divina precisa que poucos compreendem verdadeiramente. William Branham ensinava que a voz do arcanjo representa uma fase específica na preparação para o arrebatamento, diferente do primeiro som.
Enquanto o primeiro som desperta a igreja, o segundo som mobiliza as forças celestiais para a batalha espiritual que antecede o grande evento. É quando Miguel, o arcanjo guerreiro, ergue sua voz nos lugares celestiais. A Bíblia nos revela que Miguel é o grande príncipe que se levanta pelo povo de Daniel. Ele não é apenas um anjo comum, mas um comandante das hostes celestiais, um general dos exércitos de Deus. Quando sua voz ressoa, é sinal de que a batalha final entre o bem e o mal está sendo travada nas regiões celestiais. Você que está nos acompanhando de Pernambuco, do Paraná, de Goiás ou de qualquer lugar do nosso Brasil, precisa entender que vivemos exatamente neste momento profético. A voz do arcanjo já ecoa nos lugares celestiais, preparando o terreno para o que está por vir. Não é coincidência que sentimos uma guerra espiritual tão intensa em nossos dias. Branham explicava que são 3 coisas distintas e separadas que acontecem. A primeira coisa que sai é a mensagem, o chamado da noiva. A segunda coisa é a voz de ressurreição, a voz do arcanjo. Esta voz não é de um profeta, mas do comandante angelical que executa os decretos divinos nos lugares celestiais. A voz do arcanjo representa a autoridade espiritual em ação. É quando Deus mobiliza suas forças celestiais para confrontar principados e potestades das trevas que tentam impedir o cumprimento dos seus propósitos eternos. É uma declaração de guerra contra as forças do mal que dominam este mundo tenebroso. Nas pregações de Branham, encontramos esta verdade revelada com clareza. Ele ensinava que a voz do arcanjo é diferente da voz profética. Não é mais apenas revelação ou ensinamento, mas comando e autoridade celestial em movimento. É quando o general divino dá ordens para que suas tropas se posicionem para a batalha final. Esta voz está sendo ouvida hoje de maneira espiritual por aqueles que têm discernimento. Você sente em seu espírito que algo grandioso está acontecendo no mundo invisível. Você percebe uma agitação, uma expectativa, uma sensação de que estamos às vésperas de eventos sobrenaturais extraordinários. E isso é evidência de que a voz do arcanjo já ressoa. A voz do arcanjo também representa separação. É quando o trigo é definitivamente separado do joio, quando a igreja verdadeira é distinguida da falsa igreja. É quando aqueles que realmente nasceram de novo são separados dos religiosos vazios. É um momento de definição espiritual absoluta. Miguel é o defensor do povo de Deus. Ele aparece na Bíblia como um anjo guerreiro que lidera anjos na batalha contra o diabo. Sua voz não traz apenas mensagens, mas executa juízos divinos. Quando ele fala, demônios tremem, principados recuam e as forças das trevas são confrontadas com autoridade absoluta. O que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje é reflexo desta guerra celestial. A polarização extrema que vemos na sociedade, o confronto entre valores cristãos e anticristãos, a perseguição crescente aos verdadeiros crentes, tudo isso é resultado desta batalha espiritual que acontece nas regiões celestiais. Branham pregava que esta voz do arcanjo prepararia o caminho para o terceiro e último som. É como se Deus estivesse limpando o campo de batalha, removendo obstáculos espirituais, amarrando principados demoníacos para que nada impeça o glorioso arrebatamento da sua igreja. Deixe seu nome nos comentários para que oremos especificamente por você nestes dias de guerra espiritual intensa. Você precisa da proteção celestial enquanto a voz do arcanjo ecoa e as forças do bem e do mal se enfrentam nos lugares celestiais. Este é o momento de se posicionar do lado correto da eternidade, porque o terceiro som está chegando. O terceiro e último som é a trombeta de Deus, o som final que marca o momento exato do arrebatamento da igreja. Este é o som que encerrará a era da graça e iniciará os eventos finais descritos nas profecias bíblicas. É o momento quando os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. William Branham ensinava que esta trombeta de Deus não é uma trombeta comum, mas a própria voz do Todo-Poderoso ecoando através da eternidade. É o som que criou os mundos no princípio, a mesma voz que disse,
haja luz e houve luz. Agora essa voz soará para encerrar esta dispensação e dar início à era vindoura. Nas Escrituras encontramos que esta é chamada de a última trombeta em 1 Coríntios 15, versículo 52. Paulo explica que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta é a trombeta que põe fim à mortalidade e inicia a imortalidade. Você que está nos acompanhando de Minas Gerais, do Amazonas, de Sergipe ou de qualquer estado do nosso amado Brasil, precisa entender que esta trombeta pode soar a qualquer momento. Não sabemos o dia nem a hora, mas todos os sinais apontam para a iminência deste evento glorioso, que transformará toda a história da humanidade. Branham pregava que são 3 coisas distintas que sucedem. Primeiro, o alarido, que é a mensagem preparando as pessoas. Segundo, a voz do arcanjo, que é a voz da ressurreição. Terceiro, a trombeta de Deus, que é o chamado para a ceia do Cordeiro, o arrebatamento propriamente dito. A trombeta de Deus representa o poder criativo da palavra divina. Quando ela soar, não será apenas um som, mas uma ordem criativa que transformará nossos corpos mortais em corpos imortais. Será o momento quando a corrupção se vestirá de incorrupção, quando o mortal se vestirá de imortalidade. Esta não é a 7ª trombeta do Apocalipse, que são trombetas de juízo tocadas por anjos. A trombeta do arrebatamento é diferente, é tocada pelo próprio Deus, é trombeta de salvação e vitória, não de julgamento. É o som da redenção final dos filhos de Deus. Nas pregações de Branham encontramos esta distinção claramente explicada. Ele ensinava que enquanto as trombetas do Apocalipse são instrumentos de juízo sobre o mundo rebelde, a trombeta de Deus para o arrebatamento é o instrumento da salvação final da igreja. É quando Deus chama seus filhos para casa. O som desta trombeta será ouvido instantaneamente em toda a terra, porque não é som natural, mas sobrenatural. Todo verdadeiro cristão, esteja onde estiver, ouvirá este chamado celestial e será transformado num piscar de olhos. Será o momento mais glorioso da história da igreja. Branham explicava que esta trombeta também marca o fim da pregação do Evangelho. Depois que ela soar, não haverá mais oportunidade de salvação para aqueles que rejeitaram a Cristo. A porta da arca será fechada, como nos dias de Noé, e começará a grande tribulação sobre a terra. Por isso, a urgência da mensagem que pregamos hoje. Cada alma que ouve esta revelação dos 3 sons tem uma oportunidade preciosa de se preparar. Não sabemos se a trombeta soará hoje, amanhã ou na próxima semana, mas sabemos que ela está muito próxima de soar. Os sinais estão por toda parte. As profecias se cumprem com velocidade impressionante. O mundo caminha rapidamente para o caos profetizado. Israel está em sua terra. A tecnologia permite que todo olho veja. As nações se levantam contra Jerusalém. A apostasia invade as igrejas. Você sente em seu coração que estamos vivendo nos últimos momentos desta era? Você percebe que há uma expectativa no ar, uma sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer? Esta é a evidência de que a trombeta de Deus está prestes a soar para chamar a igreja para casa. Deixe seu nome nos comentários para orarmos por você nestes momentos finais. Queremos que você esteja preparado para ouvir o som da trombeta de Deus quando ela ecoar pelos céus e transformar para sempre aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A trombeta de Deus está pronta para soar. A pergunta que fica é: você está pronto para ouvi-la e ser transformado para encontrar o Senhor nos ares? Agora que compreendemos cada um dos 3 sons individualmente, precisamos entender como eles se conectam numa sequência profética perfeita. William Branham ensinava que estes sons não acontecem simultaneamente, mas seguem uma ordem cronológica estabelecida por Deus desde a fundação do mundo. Esta cronologia revela o plano divino para o encerramento da era da igreja. O primeiro som, a trombeta de Deus, já está ecoando há décadas através do despertar espiritual mundial.
Este som começou a ressoar com maior intensidade após a Segunda Guerra Mundial, quando Deus levantou ministérios de sinais e maravilhas para despertar sua igreja adormecida. No Brasil, temos sido testemunhas privilegiadas deste primeiro som através dos grandes avivamentos que têm varrido nosso país. Nas pregações de Branham, encontramos esta cronologia claramente explicada. Ele ensinava que cada som tem sua função específica na preparação da igreja para o arrebatamento. O primeiro som desperta, o segundo som mobiliza as forças celestiais, e o terceiro som executa o arrebatamento propriamente dito. Você que está nos acompanhando do Rio de Janeiro, de Rondônia, do Maranhão ou de qualquer região do Brasil, pode ver esta sequência profética se desenrolando diante dos seus olhos. O primeiro som trouxe o despertar evangelístico. O segundo som está trazendo a guerra espiritual intensa. O terceiro som trará a transformação final. A sequência temporal é crucial para entendermos onde estamos no calendário profético de Deus. Branham explicava que entre o primeiro e o segundo som há um período de preparação da noiva. Entre o segundo e o terceiro som há um período de purificação e separação. Cada fase tem seu propósito específico no plano divino. O primeiro som criou fome pela palavra de Deus. Multidões começaram a buscar verdades bíblicas que haviam sido esquecidas por séculos. Doutrinas apostólicas foram restauradas. O poder sobrenatural retornou à igreja. Sinais, maravilhas e milagres se tornaram realidade novamente. O segundo som trouxe discernimento espiritual. A voz do arcanjo começou a separar o trigo do joio, a igreja verdadeira da falsa igreja. Guerra espiritual se intensificou. Principados e potestades foram confrontados. A batalha entre luz e trevas se tornou mais evidente do que nunca. Agora estamos na transição entre o segundo e o terceiro som. É um momento de expectativa profética, quando a igreja verdadeira aguarda o som final que a levará para casa. É o momento mais emocionante da história da humanidade, porque estamos às vésperas do evento mais glorioso já prometido por Deus. Branham pregava que esta cronologia não é apenas teórica, mas prática. Cada cristão verdadeiro pode identificar em qual fase ele se encontra. Aqueles que ouviram o primeiro som foram despertados para a verdade. Aqueles que ouvem o segundo som estão sendo preparados para a batalha. Aqueles que ouvirão o terceiro som serão arrebatados. A cronologia também explica por que nem todos os cristãos compreendem esta revelação. Aqueles que não ouviram o primeiro som continuam dormindo espiritualmente. Aqueles que ouviram apenas o primeiro som ainda não entenderam a guerra espiritual. Apenas aqueles que ouviram os dois primeiros sons estão preparados para o terceiro. Esta é a razão pela qual esta mensagem é tão importante para o povo brasileiro. Deus está revelando esta cronologia profética para preparar uma igreja que compreenda os tempos e as estações. Uma igreja que não seja pega de surpresa quando o terceiro som ecoar pelos céus. A sequência dos três sons também explica a urgência da pregação do Evangelho hoje. Sabemos que após o terceiro som, não haverá mais oportunidade de salvação. Por isso, enquanto o primeiro e segundo som ainda ecoam, precisamos alcançar o máximo de almas possível para o reino de Deus. Deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e como Deus tem usado esta revelação para despertar seu coração. Queremos orar especificamente por cada pessoa que está sendo tocada pela cronologia profética dos três sons que antecedem o glorioso arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo. O relógio profético está correndo. A cronologia divina está se cumprindo exatamente como foi revelado. Não temos tempo a perder, porque o terceiro e último som pode ecoar a qualquer momento. Antes que o terceiro e último som ecoe pelos céus, Deus, em sua misericórdia, nos deu sinais específicos para que possamos discernir a proximidade deste evento glorioso. William Branham ensinava que estes sinais não são apenas acontecimentos isolados, mas evidências claras de que estamos vivendo nos últimos momentos antes do arrebatamento da igreja. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus 24 que deveríamos vigiar os sinais dos tempos. Ele comparou estes sinais às dores de parto de uma mulher
que está prestes a dar à luz. Assim como as dores se intensificam e se aproximam antes do nascimento, os sinais proféticos se intensificam e se aproximam antes do arrebatamento. Um dos sinais mais evidentes é a restauração de Israel como nação. Em 1948, pela primeira vez em quase 2000 anos, Israel voltou a existir como país independente. Branham pregava que esta era a figueira brotando suas folhas, conforme profetizado por Jesus. Quando Israel fosse restaurado, a geração que visse isso não passaria sem ver todas estas coisas se cumprirem. Você que está nos acompanhando de Tocantins, do Acre, de Alagoas ou de qualquer estado brasileiro, pode verificar que já se passaram mais de 75 anos desde a restauração de Israel. Estamos vivendo exatamente na geração que Jesus disse que veria o cumprimento de todas as profecias relacionadas aos últimos tempos. Outro sinal profético é o aumento do conhecimento e das viagens, profetizado por Daniel. Hoje vemos a explosão tecnológica permitindo que o conhecimento se multiplique exponencialmente. As viagens se tornaram comuns e rápidas. A internet conecta o mundo inteiro instantaneamente. Isto são sinais claros de que estamos nos últimos dias. Branham ensinava que o sinal mais importante é o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Joel profetizou que Deus derramaria de seu Espírito sobre toda a carne. Hoje vemos este derramamento acontecendo em escala global. Sonhos, visões, profecias e milagres se multiplicam pelo mundo inteiro. O sinal da apostasia também é inegável. Paulo profetizou que nos últimos tempos haveria apostasia na igreja. Hoje vemos denominações inteiras abandonando doutrinas fundamentais da fé cristã. Pastores negam a divindade de Cristo, a autoridade das Escrituras e a necessidade da salvação. Esta apostasia é sinal de que o fim está próximo. A corrupção moral da sociedade é outro sinal evidente. Paulo disse que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olhando para nossa sociedade atual, vemos exatamente este quadro moral descrito pelo apóstolo. O sinal das guerras e rumores de guerras também se cumpre diante dos nossos olhos. Jesus profetizou que haveria guerras e rumores de guerras antes do fim. Hoje vivemos em um mundo constantemente ameaçado por conflitos. Nações se levantam contra nações. Terrorismo se espalha pelo planeta. Armas nucleares ameaçam a própria existência da humanidade. Branham pregava especialmente sobre o sinal da restauração da verdade bíblica nos últimos dias. Ele ensinava que antes do arrebatamento, Deus restauraria verdades que haviam sido perdidas durante os séculos de escuridão espiritual. Hoje vemos esta restauração acontecendo através de pregadores ungidos que revelam mistérios escondidos por gerações. O sinal dos fenômenos naturais também não pode ser ignorado. Jesus profetizou que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Hoje presenciamos eclipses sobre Israel, terremotos em lugares diversos, furacões devastadores e mudanças climáticas extremas. A própria natureza geme e sofre dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O mais impressionante de todos os sinais é a expectativa que toma conta do coração dos verdadeiros cristãos. Há uma antecipação no espírito, uma sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Esta expectativa é o Espírito Santo preparando a igreja para o grande evento que se aproxima. Todos estes sinais convergem para um só ponto. Estamos vivendo nos últimos momentos antes do terceiro som. A trombeta de Deus está prestes a soar. O arrebatamento está às portas. A igreja está sendo preparada para encontrar seu noivo nos ares. Deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por você nestes dias de sinais proféticos intensos. Queremos que você esteja preparado e vigilante, porque todos os sinais apontam para a iminência do último som, que transformará para sempre a história da humanidade. Diante da iminência do terceiro som, surge uma pergunta crucial que cada cristão deve fazer a si mesmo. Como a igreja deve se preparar para este momento glorioso? William Branham
ensinava que a preparação da noiva não é algo automático, mas requer vigilância, santificação e uma busca constante pela presença de Deus. Jesus contou a parábola das 10 virgens exatamente para nos ensinar sobre esta preparação. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. A diferença não estava na aparência externa, mas no óleo em suas lâmpadas. O óleo representa o Espírito Santo, a unção divina que mantém nossa chama espiritual acesa mesmo nas horas mais escuras. A preparação da noiva começa com um coração quebrantado diante de Deus. Branham pregava que Deus não usa vasos rachados, mas vasos quebrantados. Há uma diferença fundamental. Um vaso rachado perde a unção, mas um vaso quebrantado retém a unção porque foi quebrantado nas mãos do oleiro divino. Você que está nos acompanhando de Santa Catarina, do Piauí, de Roraima, ou de qualquer lugar do nosso Brasil, precisa entender que a preparação não é apenas uma questão de conhecimento teológico, mas de transformação do caráter. Deus está moldando uma igreja que reflita o caráter de Cristo em todas as áreas da vida. A santificação é elemento fundamental desta preparação. Paulo escreveu aos Tessalonicenses que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Não podemos esperar participar do arrebatamento vivendo em pecado consciente. O Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas para nos conformar à imagem de Cristo. Branham ensinava que a preparação da noiva inclui separação do mundo e de seus valores corrompidos. A igreja verdadeira não pode se misturar com as filosofias mundanas, com os entretenimentos ímpios ou com os compromissos que enfraquecem nossa comunhão com Deus. Precisamos ser santos, como Ele é santo. A oração é a arma indispensável nesta preparação. Jesus disse que deveríamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. O terceiro som pode ecoar a qualquer momento, e apenas aqueles que estão em constante comunhão com Deus, através da oração, estarão preparados para ouvi-lo. O estudo das Escrituras também é essencial. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Aqueles que negligenciam o estudo bíblico ficam vulneráveis aos enganos dos últimos tempos. A verdade bíblica é o fundamento sobre o qual edificamos nossa preparação espiritual. Branham pregava que a preparação da noiva envolve discernimento espiritual. Nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos. Apenas aqueles que conhecem a voz do verdadeiro pastor conseguirão discernir entre o verdadeiro e o falso. Este discernimento vem através da intimidade com Deus. A unidade do Espírito é outro aspecto crucial desta preparação. Jesus orou para que todos fossem um, como Ele e o Pai são um. A igreja que será arrebatada não será dividida por denominações ou doutrinas secundárias, mas unida pelo Espírito Santo em torno da pessoa de Jesus Cristo. O amor deve ser a marca distintiva da noiva preparada. Jesus disse que todos conheceriam que somos seus discípulos se tivermos amor uns pelos outros. Uma igreja sem amor, por mais doutrinariamente correta que seja, não está preparada para o arrebatamento. O amor é o elo perfeito que une todas as virtudes cristãs. A vigilância constante é característica da noiva sábia. Jesus disse repetidas vezes: vigiai. Aqueles que estão preparados para o terceiro som mantêm seus olhos nos sinais dos tempos, seus ouvidos atentos à voz do Espírito e seus corações prontos para a vinda do noivo celestial. Branham ensinava que a preparação também envolve urgência evangelística. A noiva preparada não vive apenas para si mesma, mas trabalha ativamente na colheita das almas. Sabe que o tempo é curto e que muitas pessoas ainda precisam ouvir o Evangelho antes que seja tarde demais. A perseverança em meio às tribulações é sinal de uma noiva bem preparada. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Aqueles que desistem na primeira dificuldade não estão preparados para o que está por vir. Por fim, a preparação da noiva se manifesta em uma expectativa alegre pelo retorno de Cristo. Paulo disse que há uma coroa reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. A noiva preparada não teme o arrebatamento, mas o aguarda com ansiedade
e alegria. Comente abaixo como Deus está preparando seu coração para o terceiro som. Queremos orar por cada pessoa que está sendo moldada pelo Espírito Santo nestes últimos dias, para que todos estejamos prontos quando a trombeta de Deus ecoar pelos céus. Chegamos ao momento final desta revelação extraordinária sobre os 3 sons que antecedem o arrebatamento da igreja. Não é coincidência que você ouviu esta mensagem hoje. Deus está levantando uma geração no Brasil que compreenda os tempos proféticos em que vivemos e se prepare adequadamente para o que está por vir. William Branham pregava que haveria uma geração final que não veria a morte, mas seria arrebatada viva para encontrar o Senhor nos ares. Esta geração seria caracterizada pelo conhecimento profético, pelo discernimento espiritual e pela expectativa constante da volta de Cristo. Você faz parte desta geração privilegiada. O primeiro som já despertou multidões no Brasil através do avivamento evangélico que varreu nosso país nas últimas décadas. Milhões de brasileiros foram alcançados pelo poder transformador do Evangelho. Igrejas se multiplicaram. Sinais e maravilhas confirmaram a pregação da palavra. O despertar espiritual foi evidente e inegável. O segundo som está ecoando neste momento através da guerra espiritual intensa que experimentamos. A voz do arcanjo Miguel ressoa nos lugares celestiais, mobilizando as hostes celestiais para a batalha final. Principados e potestades das trevas são confrontados. A separação entre luz e trevas se torna cada vez mais evidente. Você que está nos acompanhando de qualquer região do Brasil, seja do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul, pode testemunhar que vivemos dias de guerra espiritual sem precedentes. A batalha pelo coração das pessoas se intensifica. Os valores cristãos são atacados ferozmente. A igreja verdadeira precisa se posicionar com coragem e determinação. O terceiro som está às portas. A trombeta de Deus pode ecoar a qualquer momento, transformando nossos corpos mortais em imortais e nos levando para encontrar Jesus nos ares. Esta geração tem o privilégio único de poder experimentar o arrebatamento sem passar pela morte física. Branham ensinava que esta revelação dos 3 sons não é apenas conhecimento profético, mas chamado à ação. Cada pessoa que compreende esta verdade tem uma responsabilidade diante de Deus e diante desta geração. Não podemos ficar passivos sabendo que o fim está tão próximo. A chamada profética para esta geração inclui urgência evangelística. Sabemos que após o terceiro som não haverá mais oportunidade de salvação. Por isso, cada dia que passa é uma oportunidade preciosa para alcançar almas para o reino de Deus. Cada pessoa salva hoje pode ser arrebatada quando a trombeta soar. Esta geração também é chamada para ser testemunha da verdade em meio à apostasia crescente. Muitas igrejas estão abandonando doutrinas fundamentais da fé cristã. Cabe aos verdadeiros crentes manter acesa a chama da verdade bíblica, pregando a palavra com ousadia e poder sobrenatural. A oração intercessória é outro aspecto fundamental do chamado desta geração. Precisamos orar pela salvação dos perdidos, pela restauração dos desviados, pela proteção das famílias cristãs e pela preparação da igreja para o arrebatamento. Nossas orações podem acelerar o cumprimento das profecias divinas. O discernimento espiritual é essencial nestes últimos dias. Jesus advertiu que nos últimos tempos surgiriam muitos enganadores. Apenas aqueles que conhecem intimamente a palavra de Deus e mantêm comunhão constante com o Espírito Santo conseguirão discernir entre o verdadeiro e o falso. Esta geração é chamada para viver em santidade e separação do mundo. Não podemos nos conformar com este século, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. O mundo jaz no maligno, mas nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A expectativa constante da volta de Jesus deve caracterizar esta geração. Paulo disse que há uma coroa reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. Devemos viver cada dia como se fosse o último antes do arrebatamento, prontos para ouvir o terceiro som a qualquer momento.
Deixe seu nome nos comentários finais desta série sobre os 3 sons. Queremos orar especificamente por cada pessoa que foi tocada por esta revelação profética. Deus está preparando um povo que compreenda os tempos e se prepare adequadamente para o glorioso evento que está às portas. O relógio profético marca os últimos segundos desta era. Os 3 sons estão em sequência. O primeiro já ecoou, o segundo está ecoando, o terceiro está prestes a ecoar. Que cada um de nós esteja preparado para ouvir a trombeta de Deus quando ela soar pelos céus, transformando para sempre aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A chamada está feita, a revelação foi dada. Agora cabe a cada um de nós responder adequadamente a esta mensagem profética dos 3 sons que antecedem o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo.